Opa, gente, desculpa o atraso do conteúdo, tá? Então, tem a playlist justamente para isso, né? Para facilitar para a gente. Então, vou começar pela questão de número 1 e aí eu vou Professor, direto a... Oi, essa aula vai estar disponível? vai. Vai sim. Ok, obrigado, professor. De nada. Eu vou pular então a questão número 1, ou pular a questão não, vou pular só o texto, né? Então, a pergunta começa daqui para frente. Mais para frente a gente vai ter uma aula de discussão só de agrotóxicos, tá? Então vou pular um pouco essa questão. Ó, considere a transformação de um haleto orgânico em meio básico, formando um álcool conforme dados mostrados na tabela a seguir. Então observe o seguinte aí. Deixa eu pegar aqui. Observe o seguinte aí. Eu tenho uma tabela. Volta. Então eu tenho a tabela aqui. E aí tá o seguinte, ó. Concentração do haleto, concentração da base e a velocidade da reação. Então, observa, ó. No início, no primeiro experimento, eu tenho um haleto com concentração 0,1, base com concentração 0,1, e ao final, deixa eu chegar um pouco mais perto, para melhorar um pouco a visualização de vocês. Opa, foi um pouco demais. Então, ó. Acho que agora está melhor. Base, haleto com concentração 0,1, base com concentração 0,1 e a velocidade da reação 0,001. Experimento 2. Eu dupliquei a quantidade de haleto, mantive a quantidade da base, a velocidade da reação foi para 0,002. Tripliquei a quantidade de haleto, mantive a quantidade de base e a velocidade foi para 0,003. Agora, eu fiz uma pequena alteração. Em vez de eu modificar só o haleto, eu vou modificar a base. Então, agora eu coloquei de haleto 0,01, a base eu coloquei 0,2 e a velocidade da reação 0,004. A concentração do haleto no experimento 5, 0,1, da base 0,3, a velocidade 0,005. Quais são as duas coisas que a gente pode... Duas não, quais são as três coisas que eu posso tirar dessa tabela que está mostrando aí para vocês? Daqui para cá, 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 daqui para cá. Quando você varia, quando você aumenta o aledo, a velocidade aumenta também. Aumenta em uma vez. Uma unidade, né? Unidade. E quando eu altero a quantidade da base? Inicialmente ela duplicou, mas depois não. Depois Não. ela foi para 0,0. Então tá, deixa eu só te mostrar uma coisa aqui, ó. O de vermelho é o haleto. Sim. O de vermelho vai ser o haleto e o de rosa vai ser a base. Então, ó, daqui veio para cá, duplicou. Aqui veio para cá, aumentou em uma unidade. Daqui veio para cá, aumentou em uma unidade também, então aumentou uma unidade aqui também. Agora vamos para a base, ó. Daqui veio para cá. Aumentou 2 unidades, agora entendi. E aqui a velocidade? 0,004. Isso, então aqui se aumentou uma unidade, aqui também vai aumentar uma unidade. Igual aqui, ó. De 0,1 para 0,2. Velocidade 0,001 para 0,002. Aumentou uma unidade. Então, tanto o haleto quanto a base, eles vão influenciar na velocidade da reação. Entendi.
Então, os dois eles vão interferir na concentração das reações. Os dois, tanto a base quanto o aleto. Aí vamos pegar ali as afirmações, né? Então, vamos pegar as afirmações ali. Através dos dados apresentados acima, é permissível inferir que a velocidade da reação depende da concentração da base, depende apenas da concentração do aleto, depende da concentração de ambos os reagentes, independe da concentração dos reagentes. A velocidade, ela depende da concentração da base? Sim. Verdadeiro. Ela depende da concentração da base. Ela depende apenas da concentração do aleto? Não. Dos dois. 3. Depende da concentração de ambos os reagentes? Sim, tanto do aleto quanto da base. E depende da concentração dos reagentes? Não. Ela vai depender da concentração. Então, as duas corretas, né, é a letra A número 1 e a número 3. Ou seja, seria a letra C na lista. Professor, Oi. o senhor pode disponibilizar para a gente o gabarito depois? Posso? Posso sim. Obrigado. Vocês preferem que eu mande o gabarito, faça um arquivo com o gabarito ou poste o gabarito quando eu for postar a aula? Para mim, tanto faz. Eu queria saber também a nota dos vídeos que a gente fez. Gente, o que eu estava querendo fazer com os vídeos? As notas já tá pronta, já tá ok. Eu queria fazer um vídeo de react, assistindo os vídeos de vocês. Né? Cada um de vocês tem um vídeo de react e eu liberar as notas. Só que eu ia fazer isso esse final de semana. Só que aí apareceu na outra escola uma aula drive-in, né? Vai ter uma aula drive-in estilo cinema, só que, né, a diferença é que vai ser uma aula. E aí acabou estragando todos os meus planos, porque a aula é agora, nessa sexta-feira, e eu não tive tempo, né, de organizar essa aula. Eu fui organizar essa aula nesse final de semana. Por isso que o react de vocês ainda não saiu. E aí eu estava querendo fazer o react para liberar as notas. Se der certo bonitinho, eu vou fazer esse react ali no finalzinho da quarta-feira. Vou aproveitar, né, que quarta-feira vai ter a prova de vocês e vocês vão ficar só tirando dúvidas durante a aula, né, dúvidas em relação à prova. E eu vou fazer esse react ali na manhã de quarta e já vou liberar para vocês já junto com a nota. Se não der certo de fazer o react, eu libero só a nota para vocês. Mas eu queria fazer o react. Pode crer. Não sabia não que ia rolar react. Top. Então, eu decidi de última hora. Eu gostei muito dos vídeos de vocês e assim, eu queria fazer esse react. Mas se não der certo, né? Não deu certo. Beleza. Mas a nota já tá pronta, já tá bonitinho. Só não liberei porque eu queria fazer isso. Então, essa foi a questão número 1. Vamos passar para o número 2, porque a gente já está quase acabando nosso tempo. Já? Já, olha lá, ó. 12h32. Meu Deus do céu. Então, ó. Isso aqui é sobre o quê? Assinale o que for correto. Então, a velocidade média de uma reação é igual ao módulo da velocidade de consumo dos reagentes ou igual à velocidade de formação dos produtos. Módulo este dividido pelo respectivo coeficiente estequiométrico da substância na equação da reação balanceada. Tem muita informação, então a gente precisa pegar o passo a passo, né? A velocidade média de uma reação é igual ao módulo da velocidade de consumo dos reagentes ou igual à velocidade de formação dos produtos. Essa parte está correta, é isso mesmo. Lembra da velocidade média de uma reação? Eu até escrevi no videozinho que foi, né? A velocidade média de uma reação é igual às concentrações, né, do reagente pelo produto sobre o tempo que foi utilizado, né? O tempo que foi gasto. Eu não escrevi desse jeito na folhinha, mas se você somar as equações, você tem isso aí. Módulo esse dividido pelo respectivo coeficiente estequiométrico da substância na equação balanceada. Não,
é dividido pelo tempo. Tá? Então, a número 1 está correta. A velocidade instantânea de uma reação é igual ao módulo do limite da velocidade média do consumo de um dos reagentes, módulo esse dividido pelo respectivo coeficiente da substância na equação não balanceada, quando este intervalo de tempo tende a zero. Correto? É isso mesmo, intervalo de tempo. Energia de ativação é a quantidade mínima de energia necessária para a colisão entre as partículas dos reagentes, em uma orientação favorável, seja efetiva e, portanto, resulte na reação. Correto? Eu até desenhei, né, na primeira aula os desenhozinhos das moléculas se chocando. Então, a energia de ativação é essa energia mínima. Então, a número 2 e a número 4 estão corretos. Complexo ativado de uma reação é a estrutura intermediária e instável entre os reagentes e os produtos. Eu não lembro se eu falei sobre o complexo ativado, mas o complexo ativado é a parte intermediária, a parte do meio ali da reação, né? Quando o reagente está se transformando nos produtos. É uma parte do meio. Quanto menor for a energia de ativação, menor vai ser a velocidade da minha reação. Então, se eu tenho uma energia de ativação pequenininha, a velocidade da reação vai ser maior. Se eu tenho uma energia de ativação muito grande, a velocidade da reação vai ser menor. Então, isso aqui é inverso. Então, as únicas que estão corretas é a 8, a 4 e a 2. Ok? Ok. Bom, deixa eu apagar isso aqui. Apagando. 3. Não, vamos pular. Não vamos na sequência, não. Vamos pegar um exercício lá na frente. Vou pegar um exercício 5. Aqui. Em um ambiente laboratorial, um estudante de química de posse de um comprimido efervescente e água destilada promoveu uma série de experimentos e obteve como resultado as informações da tabela abaixo, nas quais estão medidos os tempos em segundos até que toda a reação tenha sido finalizada. Então, nós temos aqui um comprimido efervescente inteiro, um efervescente partido ao meio e um comprimido efervescente triturado. Foram utilizados 100 ml de água em todos os experimentos, né? Só que aí a gente teve temperaturas diferentes. No começo a gente teve uma temperatura de 20 graus Celsius, depois uma temperatura de 50 graus Celsius, depois uma temperatura de 80 graus Celsius. E aí, utilizando o comprimido inteiro, ele efervesceu na temperatura de 20 graus Celsius em um tempo de 400 segundos. Numa temperatura de 80 graus Celsius, essa velocidade caiu pela metade, foi para 200 segundos. Em uma temperatura de 80 graus Celsius, a velocidade caiu para 100 segundos. Vamos considerar que foi o mesmo tipo de composto, o mesmo tipo de comprimido, apenas alterando, né, os lotes. Então, aqui temos lote 1, lote 2, lote 3. No comprimido efervescente, cortado ao meio, a velocidade da reação em 20 graus Celsius, em vez de ser 400, foi para 200 segundos, ou seja, caiu pela metade. Em uma temperatura de 50 graus Celsius, caiu pela metade de novo, foi para 100. Em uma outra temperatura de 80, caiu novamente pela metade, foi para 50. Agora vamos observar o comprimido efervescente triturado. Numa temperatura de 20 graus Celsius, a temperatura em vez de ser 200, a velocidade em vez de ser 200 foi para 100 segundos de efervescência. Em uma temperatura de 50 graus Celsius, metade. Em uma temperatura de 80, metade de novo. Então agora, depois da gente ler essa tabela, vamos observar isso aqui. Quanto maior a superfície de contato entre os reagentes, maior será a velocidade da reação, independente da temperatura que for realizado o experimento. Verdadeiro ou falso?
Verdadeiro? Alguém achou alguma coisa diferente? Não? Então, essa questão aqui é falsa. Por causa disso aqui, ó. Independente da temperatura. Ela vai depender da temperatura. Observa aqui, ó. Apesar da superfície de contato ser grande aqui no comprimido triturado, em uma temperatura de 80 graus Celsius, ele vai efervescer com uma velocidade bem mais rápida, bem menor, né, no caso, do que numa temperatura de 20. Então vai depender sim da temperatura. Vai ser dependente. Tá vendo? Uhum. Então, ó, o aumento da temperatura o aumento de 30 graus Celsius na temperatura da água faz com que a velocidade da reação seja duplicada para o comprimido, em que não haja a variação da superfície de contato. O aumento de 30 graus Celsius na temperatura da água faz com que a velocidade da reação seja duplicada para um comprimido, em que não haja variação da superfície de contato. Ok, então vamos verificar aqui, ó. Nesse caso aqui a gente tem aumentou de 20 para 50, 30 graus Celsius. Aqui nós temos um comprimido efervescendo em 200 segundos e aqui em 100 segundos. A gente teve o quê? Uma variação da velocidade da reação. Não, uma duplicação da velocidade da reação. Não seja variação de superfície de contato. Correto. Então a gente tem aqui uma variação Acontece, professor. Na verdade, aqui me parece que ele está dando informação do tempo, né? 400 segundos. Uhum. Então aqui não está falando sobre velocidade, né? Mas a questão é a seguinte: na fórmula, nós temos o tempo inversamente proporcional à velocidade. Então, se o tempo diminui, a velocidade aumenta. Correto. E a concentração continua da mesma forma. Correto. E como a velocidade, o tempo diminui em 2 vezes, a velocidade vai dobrar. Certo. Então, essa alternativa é a correta. Correto também. Muito bem, então a 2 está correta. A 3, quanto maior a temperatura da água destilada, maior será a velocidade da reação. Se a superfície de contato entre os reagentes também aumentar, a velocidade da reação também irá subir. Correto também, né? A gente viu lá na tabelinha lá. Então, se eu tenho uma superfície de contato maior, a velocidade da reação também vai ser maior. Então, a letra certa é a letra C. Deixa eu pegar 2 e 3. Isso, 2 e 3. Deixa eu pegar uma outra reação, uma outra pergunta bem aleatória. Essa aqui, questão 8. Gosto dessa. Então, ó, numa determinada condição experimental e com catalisador adequado, ocorre uma reação, conforme representada no gráfico que relaciona a porcentagem do composto pela relação do tempo. Então, a linha verde é do nosso reagente, a linha vermelha é do nosso produto, e essa linha azul aí seria de um catalisador, o alfa-termipeno. Terpineno. Tá? É uma reação orgânica. Então, observa o seguinte. Deixa eu até trocar aqui a corzinha. Nós temos um reagente que vai se tornar um produto depois de um determinado ponto de equilíbrio. E depois nós temos um produto que vai iniciar com uma velocidade mais baixa e depois vai passar por uma velocidade de equilíbrio mais alta. Esse ponto aqui no meio, não sei se vocês se recordam, é um ponto de equilíbrio. Esse ponto de equilíbrio a gente fala que a velocidade 1 vai ser igual à velocidade 2.
Então significa o quê? Que no equilíbrio, a reação no equilíbrio, nesse ponto rosa aqui, a gente está falando o quê? O verde, ele vai estar em equilíbrio para formar o vermelho. Então, nesse ponto aqui do meio, né, onde eu coloquei o V1 igual a V2, essa equação ela vai estar no equilíbrio. Aí ele está perguntando assim, ó, qual seria a representação adequada para esse processo? Então, a gente tem, ó, letra A, letra B, letra C, letra D e a letra E. Eu vou falar para vocês que não pode ser a letra B, não pode ser a letra C. Vamos primeiro pela letra B. Por que não pode ser a letra B? Por causa que a seta. Observa que seta é essa. É uma seta só de reação. Só uma seta de reação química. Essa seta de reação química que ela não indica equilíbrio. Ela indica só que o limoneno se transformou em alfa-terpiteno e outra. Não é nem o produto formado correto. Tá? Então, essa reação aqui não pode ser uma reação de equilíbrio. Se essa não pode ser uma reação de equilíbrio, a letra D também não pode ser, não. Então, fica sobrando para a gente a letra A letra C e a letra E. Vamos na letra A. A letra A, apesar de estar no equilíbrio certinho, ó, limoneno formando pecimeno, está falando que o pecimeno ele vai reagir para formar o terpineno. E não é isso. O terpineno ele vai reagir com o limoneno para formar isso aqui no equilíbrio. Então não pode ser a letra A e também não pode ser a letra C. Porque a letra C está falando assim, ó, que o limoneno mais o cineno em equilíbrio vai formar o terpineno. Tem muito nome confuso, né? Concordo. Então não pode ser a letra A nem a letra C. Vai ser a letra E, porque ó, limoneno reagindo com o terpineno, formando o pecimeno. Agora, se a gente retornar no gráfico lá em cima, a gente percebe que o alfa-terpineno, a concentração dele, a quantidade em porcentagem, é praticamente muito baixa. E essa quantidade muito baixa não varia praticamente em nada. Ou seja, o que significa? Que ele está apenas ali como espectador na reação todinha. Enquanto o limoneno começa com uma quantidade de 100 e vai para uma quantidade de aproximadamente 0. E o pecimeno começa com uma quantidade 0 e vai praticamente para uma quantidade igual a 100. Tá? Então, esse alfa-terpineno aqui, ele é apenas um espectador. Ele só está ali para catalisar, né? Para ver a reação acontecendo. Dúvidas? Nothing, nenhuma. Só é questão de ficar falando esses nomes, né? Os nomes aqui eles são chatinhos de serem falados mesmo. Um pouquinho confuso às vezes. Mas é tranquilo. Vamos para a questão. Vamos para uma 10 aqui. Vamos ver a questão 10. Essa também é de um gráfico. Ó. Recentemente, a FDA aprovou nos Estados Unidos a primeira terapia para o tratamento da fenilcetonúria, doença que pode ser identificada pelo teste do pezinho. Resumidamente, a doença leva ao acúmulo de fenilalanina no corpo, já que ela deixa de ser transformada em tirosina, em função da deficiência da enzima fenilalanina hidrolase, PAH. As curvas do gráfico a seguir podem representar o processo metabólico da conversão de fenilalanina em tirosina em dois indivíduos. Um normal e o outro que apresenta a fenilcetonúria. Isso aqui é questão de Enem purinha, gente. Purinha. Com esse monte de historinha, com esse monte de nome que vai ali confundindo, pode ter certeza. Então, ó, que vou ter uma concentração muito alta da enzima e o outro que vai ter uma concentração mais baixa.
Considerando o gráfico e as características da doença, é correto afirmar que o eixo Y corresponde à concentração D. Tirosina em 1, que pode ser relacionado com o indivíduo que apresenta a fenilcetonina. B, fenilalanina, e a curva 1 pode ser relacionada ao indivíduo que apresenta a fenilcetonúria. C, tirosina, e a curva 2 corresponde correlacionado ao indivíduo que apresenta a fenilcetonúria. 2 é a fenilcetonúria, e a curva 2 pode ser relacionada ao indivíduo que apresenta a fenilcetonúria. Então, observe o seguinte. O gráfico número 1 seria a concentração mais elevada, provavelmente, do hormônio. O gráfico número 2 seria aquela pessoa que possui uma concentração do hormônio mais baixa. A gente está falando da doença, né, da fenilcetonúria. Então, no caso, o que apresenta a concentração mais alta da enzima é a pessoa que está saudável. O que apresenta a concentração mais baixa, né, seria a pessoa doente. Então, no caso, a fenilcetonúria é a curva 2 e pode ser relacionado com um indivíduo que apresenta a feniltalanina, e o indivíduo ele teria a doença, né, que provoca a fenilcetonúria. Ok? Ok. Vou pegar outro exercício ali. Essa aqui. 12. Considere a seguinte reação do equilíbrio químico em água. Então, nós temos aí um ácido carboxílico, que em equilíbrio com a água vai formar o cátion H+, e o ânion carboxila, né? Qual das seguintes afirmativas pode ser concluída utilizando-se apenas da equação? As concentrações no equilíbrio de todos os participantes são iguais. O equilíbrio foi atingido começando com apenas HCO3 em solução. A expressão da constante de equilíbrio leva apenas, né, a quantidade de HCO3. A velocidade da reação direta iguala-se à reação inversa. D. Muito bem. A velocidade da reação direta vai ser igualada com a reação inversa. Se vocês tiverem dúvida disso, lembre disso aqui, ó. V1 igual a V2 no equilíbrio. Vai ser isso sempre que tiver essas setinhas assim, professor? No equilíbrio, sim. Pode crer. A gente vai falando do equilíbrio, vai. Vamos passar mais adiante. Essas com valores numéricos de Kc, pessoal, é só jogar na fórmula. Acho que não dá tempo de fazer uma dessas. Devia ter começado por essa. Deixa eu pegar uma outra aqui. Uma de gráfico. Eu gosto bastante de gráfico. Ó. Pesquisa mostra que a curcumina, substância extraída da curcuma, pode ser utilizada como fotossensibilizador na terapia da fotodinâmica. Nessa técnica, se houver absorção de luz pelo fotossensibilizador, que está na célula, ocorre a reação com o oxigênio molecular, gerando espécies químicas citotóxicas, que promovem a oxidação de lipídios, aminoácidos e proteínas, levando à morte celular. Deste modo, o TFD pode ser usado para o tratamento de câncer, lesão pré-malignas, etc. O gráfico a seguir mostra a intensidade de absorção de luz pela curcumina e a intensidade da emissão de luz de dois LEDs, um vermelho e um branco, em função do comprimento de onda. Então, no tracejado minúsculozinho assim, é o comprimento de onda. No contínuo é o vermelho, no LED vermelho, e nesse tracejado mais pequenininho é a absorção da curcumina. Levando em conta o gráfico e os princípios do TFD apresentados no enunciado para o uso da curcumina, no TFD, somente o LED vermelho seria adequado, somente o LED branco seria adequado, os dois LEDs seriam adequados, nenhum dos LEDs seriam adequados. Então, a gente tem que observar o quê? O comprimento de onda em relação ao gráfico da curcumina, né?
Então, o gráfico da curcumina é esse aqui. Vou até chegar mais perto. O gráfico da curcumina é esse aqui, ó. Esse rosinha aqui. Então, vocês percebam que esse gráfico rosa, ele vai encostar nas duas setas, nas duas frequências, em 2 pontos, tanto para o LED branco quanto para o LED vermelho. Só que no LED branco, é o branco? É. Só que no LED branco para concentrações mais baixas e no LED vermelho para concentrações mais altas, para comprimentos de ondas mais altos. Então, tanto o LED branco quanto o LED vermelho seriam adequados para essa reação. Concordam? Sim. Ok, meninos, fechando aqui. Esses exercícios já estão disponíveis para vocês. Daqui a pouquinho eu vou postar essa aula de agora com o gabarito e vocês dão uma conferida lá, tá? E é isso. Até segunda-feira. Ok. Até, professor. Boa prova, boa sorte e até mais. Tchau, tchau. Muito obrigado. Falou, professor.